Olá, oitavo ano, bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês tiveram nesta semana uma tarefa, vocês enviaram ela até o dia 19, na quarta-feira à noite, é, e nós vamos fazer a correção dessa tarefa, tá? Isso é lá na página 16 do caderno de atividades. Então, teve alguns indivíduos aí que não enviaram a tarefa. Quem não enviou, aproveita para corrigir, aproveita para pegar as respostas e completar aí o seu caderno de atividades, tá? Então, página 16, ainda sobre o conteúdo anterior, que falava sobre sequências numéricas, né? E já caiu, inclusive, até na prova de vocês essas questões. Essas questões não, né? Questões referentes a esse assunto, parecidas com essa. Então, a questão número 17, ela trazia uma sequência ali 0, 3, 7, 10, 14, 17 e 21. E né, trazia ali para nós que ela é formada a partir do número 0, somando-se alternadamente 3 ou 4 ao termo anterior. Isto é, o primeiro termo é 0, o segundo é 3 a mais que o primeiro. O terceiro é 4 a mais que o segundo, o quarto é 3 a mais que o terceiro. E o quinto, 4 a mais que o quarto, e assim sucessivamente. Então, vejam, aqui do lado ele tem um esboço, né? Está mostrando do primeiro para o segundo vai mais 3, do segundo para o terceiro vai mais 4, do terceiro para o quarto vai mais 3, e assim vai, de um em um, tá? Escreva os 20 primeiros termos desta sequência, né? Então, a gente sabe, se em um termo você pula, né? Você sobe, você soma 3, no outro você vai somar 4. Então, os termos ficaram ali nesse formato: 0, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 35, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56 e 59, 63, 66, tá? Qual é o milésimo termo desta sequência? Como nós poderemos saber qual é o milésimo termo desta sequência? Os termos são pares, os termos pares são múltiplos de 7. Todos os termos pares que aparecem ali na sequência, né, são múltiplos de 7. Então, assim, o milésimo termo par desta sequência vai ser 7 vezes 500 menos 1, onde vai chegar aí, então, a 3.493, certo? Como é que a gente chega a essa conclusão, né? Por que nós diminuímos ali 500 menos 1? Porque nós temos que concluir aquela situação que em um termo soma 3, em um termo soma 4. Então, tem que ser menos 1, tá? Algum termo desta sequência é igual a 2.000? Por quê? Não, porque dividindo 2.000 por 7, nós vamos encontrar um quociente 285 e um resto 5, ou seja, não dá uma conta inteira, não dá o valor inteiro, né? Assim, 2.000 igual a 285 mais 7 vezes 5, entretanto, os números da sequência ou são múltiplos de 7, os de ordem par, com exceção ali do 10, né, no caso, ou são múltiplos de 7 mais 3, como o 10, por exemplo, ou os de ordem ímpar, tá? Portanto, 2.000 não é um número dessa sequência, né? Então, é uma questãozinha bem um pouco mais complexa aí para vocês raciocinarem, para vocês pensarem direitinho nas resoluções aí, tá? Quem errou, aproveita para corrigir. Quem acertou, parabéns. E quem nem fez, boa sorte para começar a fazer agora. Feito? Questão número 18. Também é uma questão da OBMEP, né, da Olimpíada Brasileira de Matemáticas, de matemática aí, né? E traz então ali uma sequência com 3 pilhas, né? E cada pilha com uma quantidade de cubinhos. Então, ela descreve ali para nós: Pedro constrói uma sequência de pilhas, de cubinhos, de tamanhos iguais. Ele começa com um único cubinho,
As pilhas são construídas sempre de forma triangular, a partir da anterior, aumentando-se 2 cubinhos em cada uma das camadas e colocando-se um novo cubo no topo. Na figura são apresentadas, né, as 3 primeiras pilhas da sequência. Observe que na primeira camada da terceira pilha há 5 cubinhos. Por quê? Porque ele acrescenta 2 nas laterais da primeira camada, 2 nas laterais da segunda e vai acrescentando dessa forma, de forma que fique sempre um no topo, né? Quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Se ele vai acrescentar mais 2 do lado da quarta camada, ela já está com 5, ela vai ter 7, certo? Na quarta pilha, estaria com 7, ele vai acrescentar para a quinta, ele vai acrescentar mais um de cada lado, então estaria com 9, tá? Então, vejam lá, quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Na primeira camada, então, há 1 cubinho, na segunda, 3, na terceira, 5. Dessa forma, o número da primeira camada para cada pilha aumenta de 2 em 2, né? Portanto, da quinta pilha deverá ser 9, né? Da quarta pilha vai ser 7 e da quinta vai ser 9. Quantos cubinhos deverá ter a camada 2014? Como que se lemos este algarismo? Em 2014 posição. Vou falar dessa forma que o prof não lembra agora como que se fala. Generalizando, observe que na primeira camada forma uma sequência de números ímpares. Assim, a pilha N teremos 2N menos 1 cubinhos. Porque sempre vai ter uma camada, vai ter uma quantidade com 2 números a mais, porém, sempre um número ímpar, né? Logo, na figura de número 2014, nós teremos a primeira camada com 2014 vezes 2 menos 1, ou seja, 4.027 cubinhos. Letra C. Letra C, aqui, Pedro observou que podia transformar qualquer pilha triangular em uma pilha quadrada, reorganizando os cubinhos dessa pilha. Observe na figura como ele fez isso com a quarta pilha, né? Então, ele pegou a quarta pilha, reorganizou os cubos e transformou numa pilha quadrada. Ele usou essa ideia para calcular quantos cubinhos serão necessários para construir uma pilha triangular com 99 cubinhos em primeira camada. Que o resultado ele obteve? Então, vejam. A pilha de ordem N, assim digamos, uma pilha qualquer, que nós não sabemos o número, ela tem a organização 2N menos 1, certo? Fazendo a reorganização proposta por ele, formam-se pilhas quadradas de N camadas, ou seja, não sabemos quantas camadas, não sabemos quantos cubinhos, totalizando N ao quadrado cubinhos. Por que N ao quadrado? Porque a figura vai ter forma quadrada. Então, tanto na altura quanto na base, terá a mesma quantidade. Se a primeira camada da pilha tiver 99 cubinhos, então 2N menos 1, 99, né? N igual a 50. Sabemos, então, que a 2N menos 1 é a nossa fórmula e o total tem que ser 99 cubos, né? Então, transformando, passando aqui esse 1 aqui a menos, né, nós chegaremos aqui a N igual a 50. Desse modo, então, teremos 50 ao quadrado, ou seja, 2.500 cubinhos, certo? Então, essa foi a última questãozinha aí da página 16 do livro de atividades, ok? E para finalizar, quero mostrar aqui para vocês aquele desafio que eu propus para vocês, então, não era uma tarefa, né? Era um desafio de completar aí, de fazer aquele exercício número 8, na página 31, que pedia, então, para fazer com régua e compasso o local onde 3 amigos deveriam se encontrar, de forma que os 3 percorressem a mesma distância, tá? Então, aqui
está a resolução, né, onde nós ligamos os 3 pontos entre as casas de João, Marcos e Luísa, né? E aí traçando entre essas distâncias, né, traçando aí, abrindo o compasso e traçando uma mediatriz entre os segmentos de reta, né? Aí nós teríamos então o ponto exato que eles deveriam se encontrar, o ponto A, onde ambos percorreriam a mesma, né, os três percorreriam as mesmas distâncias, tá? Então tem aqui a resolução, ó, para caso vocês queiram dar uma olhadinha, né? Então deve-se traçar os segmentos que ligam os pontos primeiro, né? Em seguida, traçar a mediatriz de cada um desses segmentos e em seguida marcar o ponto de encontro das 3 retas. Esse ponto vai ser então o local desejado, tá? Que foi este aqui, o ponto A, ok? E aí vou deixar para vocês como tarefa, então, 2 questõezinhas lá da hora de estudos, tá? Que são as questões 1 e 3 da sessão da hora de estudos. Deixa eu só confirmar com vocês que página que nós vamos ver essas questões. Só um pouquinho. As questões da hora de estudos, então, começam ali na página 42. A questão 1 e a questão número 3 da hora de estudos, ok? Então, bom final de semana, bons estudos para vocês, tá? Até a próxima.